tarde de domingo a gente está aqui na TV local recebendo o ex-secretário de Economia e Finanças da cidade, Eduardo Franceschi. Eduardo, muito obrado por ter nos atendido. Eu sei que na segunda-feira você tem compromisso em São Paulo, então achou esse tempo para falar com a gente. Eduardo, a novidade, né, do governo Rafael Agostini, que tem falado muito em dívidas antigas deixadas pela administração, é agora sobre essa dívida, essa repactuação de dívidas com o INSS. O que foi feito no governo do Oswaldo Franceschi que o Rafael não continuou fazendo e parece que daí o problema, né? Primeiro eu quero falar da dívida fundada. Ela foi explanada em todas as audiências públicas, então dizer que era uma surpresa quando ela foi encontrada não é verdade. A dívida de Jaú, a longo prazo, ela consiste no seguinte: para que nós conseguíssemos trazer o PAC e outras verbas importantes para o município, nós precisamos acertar com o FGTS. Era uma pendência que a Prefeitura tinha, uma discussão com a Caixa Econômica Federal, em que havia discussão de valores que havia recolhido, a Caixa brigava por um valor e a Prefeitura defendia um valor bem menor. A Prefeitura reconheceu o que a Caixa alegava, sendo que é em torno de 30 milhões, né? 30 milhões, sendo que os créditos que a Prefeitura vier a aprovar através de um técnico no assunto que está fazendo levantamento, a Caixa Econômica respeitará esse crédito e, pelos números vistos, em torno de 55% será abatido desses 30 milhões, que é uma dívida fundada, criada a longo prazo. Ela não tinha sido inscrita ainda porque era uma divergência administrativa. Então nós assumimos essa dívida, mas ela não foi criada por nós. Ela entrou na dívida fundada, nós inscrevemos ela. Eduardo, vamos só explicar para o pessoal de casa o que é essa dívida fundada, né? É uma coisa que vem de governos anteriores de, como diz minha avó, 1900 e Guaraná de rolha, né? É coisa antiga. É bem antiga, sim. Então é para mais de 25 ou 30 anos, né? Nós demos um acabamento final nela, porque senão o município não chegaria a ter financiamentos grandiosos, importantes para a cidade como conseguiu. Da mesma forma que nós desenvolvemos o plano de saneamento, que sem ele ninguém vai conseguir nada, nós deixamos isso pronto já. Outro valor da dívida era parcelamento do INSS, do próprio INSS, que já foi feito desde há muito tempo, em torno de 30 milhões também. Então, somado esses dois, são 60 milhões. Mais o consignado, que gira em torno da Prefeitura, que tem que passar pela Prefeitura, que são empréstimos feitos pelos funcionários, garantidos pela Prefeitura. Então, passa pela contabilidade. Só que ele entra e sai, em torno de 4 ou 5 milhões todo mês, que gira em torno disso aí. Então, 64. E mais a dívida flutuante, né, que é o do exercício, que soma mais, hoje deve somar, com o dinheiro em caixa que nós deixamos disponível, são 25 menos uns 9 milhões, então são outros 16 milhões que seria realmente a dívida que o Oswaldo deixou. Então de 15 a 16 milhões que ele deixou aí para pagar mesmo, com os contratos não pagos, né? Agora, dizer que essa dívida era surpresa, não era surpresa. Ela faz parte da contabilidade do município, desde há muito, como na transição já se sabia dela, né? E já foi falado sobre isso. Há uma exploração, sim, em torno disso, para justificar um ato falho atual, certo? Eu não posso fazer por causa disso, mas essa dívida ela não atrapalha, ela está parcelada, ela está anunciada a longo prazo o pagamento dela. Ela não está interferindo no orçamento atual. Não é uma coisa que, por exemplo, eu não posso, vou até usar casos atuais, eu não posso subsidiar transporte de estudante porque não tem dinheiro, eu tenho que retomar prédio porque não tem dinheiro, eu tenho que cancelar convênio com entidades porque não tem dinheiro. Então, essa falta de dinheiro que o atual prefeito diz não tem nada a ver, então, com todos esses parcelamentos e dívidas que vieram de outras gestões acumuladas com esses cerca de 16 milhões do governo do Oswaldo. De forma alguma. Essa justificativa está sendo usada de forma ampla, geral e restrita. O que ocorreu mesmo foi que a isenção que foi dada de IPI a veículos e equipamentos eletrônicos da linha branca, né, eletrodomésticos, fez com que o município recebesse muito menos do governo federal.
Em contrapartida, quando nós percebemos isso, nós implementamos a arrecadação fiscal do município sem mexer com a planta genérica e aumentamos em mais de 50% a arrecadação própria. Senão a situação dos municípios estaria muito pior. O real sofrimento do município foi por parte do governo federal, que não repassou, como não repassou a totalidade dos municípios do Brasil.